Oi, esse é o Conexão. O Brasil apresenta números assustadores quando pensamos em violência sexual. O Anuário de Segurança Pública 2019, que é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que uma menina com menos de 13 anos é estuprada a cada 4 horas no Brasil. Normalmente, essa violência acontece dentro de casa por familiares, como pais, padrastos, tios e vizinhos. Estas meninas são 54% das vítimas de 66 mil estupros realizados no país. Quando se fala, por exemplo, em feminicídio, esse crime aumentou 4%. Mais de 1.200 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-companheiros. E denúncias de violência doméstica acontecem na proporção de 1 a cada 2 minutos. Quais são as raízes desse tipo de violência? Será que tem relação entre repressão sexual e a violência no Brasil? Sobre esse assunto a gente conversa com Regina Navarro Lins, que é psicanalista e escritora, e com Fernando Acosta, que é psicólogo e facilitador de processos reflexivos. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente para conversar sobre esse assunto tão tenso, mas muito necessário. Eu queria repassar a pergunta diretamente para o Fernando, essa primeira que é a pergunta que eu fiz. Você vê, então, algum tipo de relação entre essa repressão e essa violência, já que você trabalha diretamente com grupos e que se trata sobre a violência doméstica? Eu vejo sim, Karen. Trabalhando com os homens que praticam violência, homens que são denunciados pela Lei Maria da Penha, com os quais eu trabalho, o que a gente percebe? Sempre que esse homem ele se sente ameaçado na sua masculinidade, né? E ele basicamente se sente ameaçado por duas questões, são várias, né? Mas estou tentando sintetizar. Se ele é questionado sobre a própria masculinidade através da sua performance sexual, né? Qualquer que seja, se é um outro homem por perto que ele sente ciúmes, né? E se ele não pode exercer o papel de provedor. Quando ele é limitado nesse sentido, esses são dois fatores importantes de desencadeamento da violência, né? Então, sempre que ele se sente não homem, e o não homem vem aí, então, como eu disse, da dificuldade sexual e que a gente não fala, né? Os homens, nós não conversamos, né? Se temos impotência, né? Disfunção erétil, ejaculação precoce, né? A gente não sabe como a gente se relaciona, a gente não conversa entre os homens, né? Os homens conversam sobre sexo. Não, os homens conversam, né, sobre vantagens e desvantagens, sempre. Mas eles não falam da sua vida sexual, eles não falam como de fato é essa vida sexual. E das inseguranças, né, Regina? Você acha que nesse tempo que a gente está, é muito necessário conversarmos sobre essas questões? Eu acho fundamental, inclusive, a questão da violência doméstica, da violência do homem contra a mulher, o feminicídio, os estupros. Tem uma história, né? Quando o sistema patriarcal se instalou, mais ou menos 5.000 anos, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e definiu com muita clareza o ideal masculino. Força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, ser provedor, ganhar sempre dinheiro e tal. E o ideal feminino, a gente sabe que era aquela de submissão, né? A mulher tem que ser acordada, né? Obediente ao homem e tudo mais. E a história vem vindo assim. A coisa é tão absurda que no final da Idade Média, na Europa, os jovens, eles se reuniam em bando e saíam estuprando as mulheres, e isso era aceito socialmente. Então a mulher sempre foi considerada inferior, que ela servia para ser usada pelo homem, para lhe dar filhos e lhe dar prazer sexual, ponto final. Diziam que a mulher ela tinha alma, como que ela tinha o cérebro úmido, olha só, tinha o cérebro úmido, a mulher não pensava, a mulher não podia fazer nada interessante, não podia ser ouvida. Úmido no sentido de que não dava em nada? Acho que era... O que é essa umidade é essa? Acho que é úmido que não deixa a mulher pensar. Entendi. Assim. Então, eu penso o seguinte, isso é muito sério, né? E o trabalho que o Fernando faz, eu acho interessantíssimo, importantíssimo, né? Trabalhar com essas pessoas, porque... Olha, eu acho que só tem uma saída. Os pais, os professores, as escolas, desde muito cedo, começarem a ensinar para as crianças uma visão de mundo diferente. Porque os meninos aprendem a considerar a menina inferior. Tem estudos que mostram que tem escolas no Uruguai, essa pesquisa foi feita lá, que sempre botavam uma menina do lado de um menino para acalmá-lo.
Porque o menino barulhento... Isso atualmente? Não, já tem uns 30 anos que eu li essa pesquisa, 20 e poucos anos. Mas assim, as meninas são mais carregadas no colo, os meninos são a coisa mais bruta, né? Todo mundo aceita que o menino, o homem não chora. Então, esse padrão, né? Essa diferença do masculino e feminino, essa ideologia de gênero, que ideologia de gênero não é o que dizem aí. Tá? Porque eu peguei um táxi outro dia e o motorista virou e falou assim, eu estou muito preocupado que eu vou botar meu filho agora na escola e essa coisa de ideologia de gênero, menino, vão querer transformá-lo em menina. É isso que dizem. Mas ideologia de gênero, ideologia é o que você ambiciona com a sua maneira de ver o mundo e tal. Ideologia de gênero é isso, menino veste azul, menina veste rosa. Isso é que é ideologia de gênero. Homem não chora, mulher não podia trabalhar. Então, eu acho que a saída das escolas, os pais, né, fazerem reuniões com os pais e as próprias escolas incentivarem os professores, discutirem com as crianças o absurdo dessa mentalidade patriarcal, né? E, Fernanda, e tem muito a ver essa questão, porque você, fora do ar, estava dizendo, e até na nossa apuração com os nossos produtores você falou também, que essa questão da repressão sexual não tem necessariamente a ver com o sexo. As pessoas, muitas vezes, elas não estão se encontrando com os próprios sentimentos, é isso? É isso, né? Porque temos uma confusão, né? A gente confunde sexo, né? O senso comum, com sexualidade, né? Quando você está falando de sexo, você está falando de práticas sexuais, né? A sexualidade inclui necessariamente as práticas e os afetos, né? E como nós homens, né, somos reprimidos nos afetos, né? A não ser os afetos hostis, como eu estava falando, fica muito difícil essa entrega, essas conexões, né, que podemos fazer, né, em casais heterossexuais, ou bissexuais, ou homoeróticos, né, ou trans, não importa. Né? O que a gente percebe é que os homens não têm essa capacidade, eles são pobres. Infelizmente, nós homens somos pobres, né, afetivamente. Né? E aí, nessa roda que a gente está falando aqui, né, que é legal, esse projeto que você tem de conversar com essas pessoas que vieram de alguns casos de violência, quando a gente pensa nesse grupo, mas quando a gente pensa num grupo que não chegou a praticar violência física, mas que às vezes tem um relacionamento super ruim com o seu companheiro ou com a sua companheira, essas pessoas também não estão abertas a conversar? Karen, eu diria que é muito difícil a gente encontrar um homem que não tenha um relacionamento abusivo com mulheres, ou mesmo que ele seja gay, sabe? Essa frase é polêmica, hein, gente? Eu acho muito difícil não ter, porque quando a gente diz que a sociedade é machista, né, parece que é algo que está no ar. A sociedade é machista. Sim. Então, claro que o machismo, né, o portador maior desse machismo, somos nós, os homens heterossexuais, né, que definimos a norma. Né? São os homens brancos heterossexuais que definimos aquilo que vai ler como norma, como realidade para a sociedade. Entende? Então, assim, o tempo inteiro a gente está trabalhando com isso. Então, no dia a dia, né, eu fico pensando, meu filho talvez seja muito menos machista do que eu, porque ele foi educado de outra forma. Mas não é só a escola, né? Não é só a família que passa essa ideologia de gênero, como a Regina estava falando. Né? A escola, as igrejas, o dia a dia, as brincadeiras. Né? Então, isso o tempo inteiro está sendo passado. Você falou aí das brincadeiras, tem esse exemplo que você trouxe no seu último livro e que você falou aqui fora do ar também, né? Qual? Até os palavrões que falamos têm cunho sexual. A repressão da sexualidade é tão forte e a criança começa a absorver desde tanto cedo que todo xingamento e ofensa tem uma conotação sexual. Né? Agora, em relação ao que ele estava falando, eu me lembrei que tem uma pesquisa recente que foi feita com homens e quase nenhum conseguiu citar um amigo íntimo. Então, poucos que conseguiram citar que tinha um amigo íntimo, esse amigo era uma mulher. Quer dizer, é muito difícil, os homens se encontram mais no terreno assim do esporte, da guerra, é um tapa nas costas quando no encontra. Bar, porque nessa mentalidade patriarcal, o homem ficou assim, se sentindo obrigado a não mostrar nada de feminino, qualquer coisa. Então, afeto, consideração pelos outros poderia ser visto como uma coisa de mulher.
né? Então, por exemplo, tem pavor de ser cantado por um homossexual. Por isso que tem muito homem que diz assim, se um homossexual vier me cantar, eu bato, faço, aconteço. Quer dizer, uma coisa completamente, né, que tem que corresponder. Agora, tem uma coisa também, tem muitos homens que estão exaustos. Existem homens que já romperam, estão começando a romper com esse mito da masculinidade, e estão muito mais aptos a uma troca de afeto com a parceira ou com o parceiro, que estão se libertando, mas é um longo caminho ainda, a percorrer, né? Na sua opinião, Regina, assim, claro que a gente abriu falando sobre a violência por causa da proximidade com a liberação desse último relatório do Fórum de Segurança, mas quais outras consequências você vê na sociedade, assim, de perdas que a gente tem relacionadas a essa repressão sexual? Repressão sexual? A repressão sexual é dramático, né? Eu acho uma coisa que começou muito forte. Quer dizer, primeiro movimento foi em cima da mulher, a repressão sexual foi em cima da mulher. Mais ou menos há 5.000 anos, quando quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, as mulheres foram aprisionadas porque o homem queria ter certeza da paternidade para não deixar herança para o filho de outro. Então, essa repressão para a mulher, porque o problema todo era a gravidez, né? Ameaçava, né, a herança, o patrimônio, né? Então, ela veio vindo, terrível, foi terrível. As mulheres eram espancadas. No século XVI, a caça às bruxas foi uma coisa horrível, e a gente não aprende na escola isso, né? Tinha o cinto de castidade, tinha, no né? século XIV surgiu o cinto de castidade. Então, no século XVI, a caça às bruxas, centenas de mulheres foram queimadas vivas na fogueira, acusadas de terem feito sexo com o diabo. Olha que loucura! Então, quer dizer, a história veio vindo. No século XIX, a repressão da sexualidade foi tanta que as mulheres, o sexo, elas tinham que ficar inertes. Aquelas camisolas, tinham até um buraquinho na camisola para o ato sexual com o marido, né? E você sabe que nos médicos, elas não podiam mostrar onde era dor no corpo, tinha que apontar num boneco. O consultório médico tinha um boneco. Até as pernas de piano, em muitas casas, foram cobertas porque eles diziam que se assemelhava a pernas de mulher e que aquilo era uma indecência. Então, é o que eu digo, embora muita gente hoje já não diga que sexo é feio, sujo, perigoso, como aprendeu, inconscientemente, o medo do sexo, as fantasias, as culpas que as pessoas carregam em relação ao sexo, aniquilam a vida da pessoa, né? Então, não é à toa que tem tanta disfunção sexual, não é à toa que tanta gente abra mão da sexualidade, ou então o sexo feito na nossa cultura, e o Reich fala muito bem disso também, né? Que a repressão sexual é responsável pelo caos da sociedade, o sexo que se faz é um sexo com muito menos qualidade, menos quantidade e menos qualidade do que poderia ser. Então, isso é consequência maior, né? É a perda da qualidade de vida também. Eu queria mostrar, então, que sempre a gente fala sobre algumas questões relacionadas a problemas, até, assim, algumas atitudes que alguém tem que fala assim, nossa, gente, por que essa pessoa está fazendo isso? Aí alguém vira e fala assim, Freud explica. E aí eu queria trazer um pouquinho da fala de Freud, uma interpretação do que Freud disse sobre representação sexual numa explicação do professor Pedro de Sante. E essa explicação completa você consegue ver lá no canal do YouTube da Casa do Saber. Vamos ver um trechinho. Por isso ser repudiada. Então esse conceito de normalidade sexual que o Freud percebe, que está vigente na época dele, aprendeu na faculdade, ele percebe o custo que isso tem, não só para quem tenha preferências diferentes, por exemplo, para os homossexuais, mas para o próprio heterossexual, que tem um bando de fantasia variada sobre o uso do seu corpo, sobre com quem, com quantos, de que jeito transar, namorar, ter sua vida sexual, e que vai ter essa ideia moral muito estreita. Qualquer fantasia que ele tiver em casa vai ser vivida, né, como tara, como degeneração, para a mulher muito pior. Então Freud viu que era seu trabalho teórico, ético, clínico, detonar aquela concepção de que há uma natureza para a sexualidade humana que a volte para a reprodução. O Freud é de formação neurologista, ele sabe que nós temos pré-condições genéticas e cerebrais, ele imagina que haja
disposições, mas ele tem certeza, ele sabe, como nós sabemos, que entre ser XX e XY e ser homem, ser mulher, tem um abismo. Uma identidade sexual não é determinada pela sua genética, que concorre, então, com as existências, com os modelos que você pode encontrar. Não há duas pessoas que desejem da mesma maneira, não há duas pessoas que tenham a mesma fantasia, que elejam um objeto único como objeto de desejo. Não parece haver, ouvindo de perto, um caminho único para a sexualidade humana. Essa frase final, assim, me pega, né? Não parece haver um caminho único para a sexualidade humana, e não é sobre isso que a gente está conversando na nossa sociedade atualmente. E aí eu queria saber, Fernando, baseado na sua experiência com essas conversas com homens, sobre quais assuntos a gente deveria estar conversando e que são urgentes para que a gente debata, para que a gente mude a nossa mentalidade em alguns aspectos. Eu acho que primeiro é uma conversa questionando essa masculinidade branca, heterossexual, dominante, né? Para que isso deixe de ser uma norma, né? Uma norma para os heterossexuais, né? Como ele estava dizendo, você tem que ter as mesmas práticas, as mesmas experiências, como se isso fosse possível, como se a sexualidade fosse uma linha de produção, né? Fabril, né? E está todo mundo igual. Então, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa desconstruir essa masculinidade, a gente precisa entender que essa masculinidade ela é tóxica, mesmo. Ela faz mal para os homens. Muito. Né? Então, é tão tóxica que quando você estuda suicídio, por exemplo, os homens se matam mais que as mulheres no mundo inteiro. E olha que curioso, uma das razões pelas quais os homens se matam é desilusão amorosa. Só que isso não é dito, isso foi verificado em pesquisas, em 100 anos de estudos de suicídio, mas isso não é dito. Os homens não falam do seu sofrimento, eles não se expõem. Então a gente precisa trabalhar essa questão e incluir aí, né, a discussão sobre LGBTfobia, entendeu? Sobre machismo, sobre violência contra a mulher, né? A gente tem que substituir a discussão, né, de ideologia de gênero, né, porque, enfim, hoje quem comanda o país, o Estado, o município, né, nos acusam, nós que trabalhamos com isso, que somos ideólogos de gênero. Não, ideólogos de gênero são eles. Claro. Nós não trabalhamos com ideologia de gênero, nós trabalhamos com teoria de gênero. A teoria de gênero, ela foi construída exatamente para você mostrar que a relação entre homem e mulher, ela era desigual, ela era baseada, né, na sua definição física, fisiológica, biológica da sua sexualidade, né, e que esse processo não é baseado, entendeu, no seu sexo físico, né, é baseado, digamos, no seu sexo socialmente construído. Né? Na hora que a Gayle Rubin, né, que foi quem elaborou em 1975 a teoria de gênero, ela foi exatamente questionar isso, vai mostrar que o gênero, né, é um sistema que se relaciona entre o sexo, né, e o que socialmente a gente tem na sociedade. E socialmente a gente tem uma ideologia, isso sim, dizendo que você tem que ser superior enquanto homem a tudo aquilo que não pareça, que não seja e nem pareça masculino. Então os homens, por exemplo, muitas vezes eles se arrumam, né, mas tem que parecer que não se arrumou. Né? Porque tem que ficar desarrumado, ficar arrumado demais é feminino. Você está falando isso, eu estou falando de uma besteira. Sim. Então você imagina isso a nível das questões mais fundamentais, a questão da violência. Porque nós homens, nós somos violentos contra as mulheres, mas nós somos violentos contra outros homens, né? Homens pretos, homens gays, homens trans. Então nós somos violentos. Essa é a nossa formação. A gente precisa desconstruir. Então, discutir a violência masculina, ela é fundamental para os próprios homens e para o conjunto da sociedade. Quando o Fernando estava falando, Regina, você falou assim, ele falou, os homens perdem, você falou muito. Porque quando se constitui o que é feminino e masculino, feminino e masculino, como ele está dizendo, são construções sociais, né? Então, o homem tem que uma série de coisas, tem que corresponder àquilo, a mulher tem que corresponder a outra. Só que, na verdade, homens e mulheres, dependendo apenas do momento, da circunstância, né, ou da característica de personalidade, todos nós somos fortes e fracos, corajosos, medrosos, ativos e passivos, né?
Todos nós. Quer dizer, então você se agarrar a esses conceitos, isso é masculino, isso é feminino, você está limitando a vida das pessoas, você está preso a estereótipos. Eu acho que masculino e feminino, nesse sentido, não existem. Existem homem e mulher, mas a construção social é equivocada e aprisiona as pessoas. Das características, né? Homem é assim, tem que ser assim, mulher... Antigamente, mulher não podia usar calça comprida, era considerado uma coisa masculina. Na minha infância, homem não podia lavar a cabelo com shampoo, porque isso era feminino. Então, quer dizer, essas distinções entre masculino e feminino já existe em várias partes do mundo, uma desconstrução disso. Na Suécia, na Austrália tem também, na Finlândia, escolas que não distinguem isso é masculino e isso é feminino. Então a criança, desde pequenininha, vai brincar, os brinquedos tem tudo, tem boneca, carrinho, bola. Ela vai brincar, o menino quer brincar de boneca, de fazer comidinha, brinca. Né? Agora, de uma maneira geral, aquele pai machista vai entrar em pânico se o menino for brincar de casinha com a prima ali e tal, vai começar a arranjar um brinquedo de homem. Né? Então, isso tem que ser desconstruído. Essa ideia de masculino, feminino, eu acho que a gente tem que dar uma educação geral para meninos e meninas, e eles vão se desenvolvendo. Agora, quebrar essa ideia que foi instalada com o sistema patriarcal da superioridade do homem. O homem sofre, como você perguntou, porque corresponder a esse ideal masculino é muito sofrido. Você não pode falhar no sexo, você não pode ficar sem dinheiro, você tem que ser ousado, você tem que conseguir tudo. Eu me lembro que há muitos anos teve uma propaganda dos cigarros Marlboro, não sei se você lembra, era o homem a toda prova, aquele homem que nada falhava, que conseguia tudo. Era propaganda, aquele homem mais patriarcal impossível. E aí, a gente já falou sobre a questão da educação, né? Nessa última parte do programa eu queria ouvir sugestões de vocês. Já mostramos os problemas, já falamos sobre eles, já falamos sobre as perdas. Quais podem ser os caminhos para a gente realmente conseguir mudar isso, né? A Regina, no início do programa, falou sobre a questão da educação, escola. Escolas, eu acredito que as escolas têm que se engajar junto com os pais também, em reuniões, discutindo essa questão, porque o homem sofre. Porque muitos pais podem dizer, não, eu não tenho filha mulher. Né? O problema então, é de vocês. Eu não vou nem na reunião. Mas os homens sofrem. Uma sociedade de parceria, né? Quer dizer, entre homens e mulheres, até sexualmente, os homens vão poder se expressar muito melhor, afetivamente, sexualmente, né? Então, eu acho que a educação, as escolas entrarem, né, sabe, acreditarem nisso, embarcarem por aí. E, Fernando, baseado no que você vive, a partir do momento em que as pessoas dão esse primeiro passo, inclusive pessoas que são realmente, pessoas que praticaram violência, elas se abrem mesmo para a mudança? Possível mudar? É possível mudar, né? A gente, nosso trabalho foi avaliado algumas vezes, né? E a gente tem um índice de resultado positivo de 95%, ou seja, 95% dos homens que passam pelo programa, eles deixam de agredir as mulheres fisicamente, né? A gente recebe só homens que ou praticaram violência psicológica, moral ou violência física, né? A gente não recebe homens que praticaram violência sexual, porque isso está fora da Lei Maria da Penha, né? Mas o que acontece quando a gente trabalha com os homens que foram denunciados por violência psicológica e física, no decorrer do processo eles começam a revelar, a contar que eles já praticaram violência sexual. Mais ou menos 17% dos homens que nós atendemos dizem, né, ter praticado alguma violência sexual contra as mulheres, né? Isso é um absurdo. Então, nessa linha, eu acho que é por isso que a gente tem números tão gritantes no Brasil, né? E você vê que quando você fala em feminicídio, né, os conservadores vão dizer, não, como que está caracterizando que o feminicídio? É um ser humano que matou outro ser humano. Assassinato, pronto, igual para todo mundo. E não é pela condição, pelo fato de ser mulher. A mesma coisa acontece com as pessoas pretas, né? Elas são assassinadas por causa da cor. Aí você fala assim, não tem racismo. Como não tem racismo? Então eu acho que se a gente não fizer uma discussão profunda sobre o nosso machismo, nós os homens, sobre o nosso racismo, sobre a nossa LGBTfobia, sobre todas essas questões, é impossível. Não só com homens que já praticaram violência, mas como a Regina disse, isso começa na educação, dentro de casa, nas escolas. Eu acho que nas escolas a gente poderia ter, você perguntou aí, saídas, a gente poderia ter programas, né, de orientação sexual.
né? Quando a gente fala orientação sexual, não é eu vou orientar ninguém para sexualidade X, Y ou Z. Né? É você fazer essa reflexão para que, de fato, as pessoas, meninos e meninas, escolham. Né? Você tem jovens, né? A gente precisa trabalhar isso para diminuir a violência. Com certeza. E assim, é gritante, é isso que é a questão, né? A gente está falando aqui de uma questão que é gritante, punjante, é um problema grave do nosso país, por isso essa conversa. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, é muito legal ouvir isso, ouvir de quem está lá no dia a dia, né? E tem o conhecimento adequado para poder dividir com a gente. E antes de terminar o programa, eu quero também deixar uma dica que não tem nenhuma relação com o que a gente está falando agora, mas é importante te falar que está terminando o prazo para se inscrever no Prêmio Shell de Educação Científica desse ano. Esse concurso valoriza experiências educativas inovadoras nas áreas de ciência e matemática. E professores das redes públicas dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo podem participar. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro e os educadores interessados devem se candidatar lá no site da competição, preencher as informações sobre o projeto, que deve ter sido realizado entre 2018 e 2019. E olha que legal, os primeiros colocados vão ganhar uma viagem educativa para Londres, na Inglaterra, e também recebem prêmios em dinheiro e equipamentos para a escola. Fica então essa dica que você tem que correr até o dia 30 de setembro, viu? Novamente, gente, muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente. Voltem sempre, viu, com as suas inteligências para nós. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.